Eu posso citar vários exemplos aqui. Luísa Sonza, antes e depois. A própria Alicia Lema, antes e depois. Atrizes da Globo, antes e depois. A gente vê deformidades sendo praticadas com procedimentos estéticos extremamente absurdos, como se isso fosse coordenado, como se isso fosse planejado. Cada vez mais as mulheres hoje em dia vão ser uma espécie de paródia do que é o feminino e os homens vão ser cada vez mais uma espécie de paródia, né, aquilo que é considerado belo, até mesmo pelos gregos, pelos clássicos, que inclusive associavam aquilo que é belo com o que é bom e o que é justo e o que é moral, a gente simplesmente vai criar uma paródia disso daqui, uma espécie de caricatura. Então a mulher usa maquiagem, então agora a maquiagem feminina da moda vai ser uma espécie de Pablo Vitalização. A mulher vai parecer muito mais um drag queen, que inclusive o drag queen é como se fosse uma paródia, uma caricatura da mulher em si, né, com traços extremamente extravagantes, com maquiagens extremamente exageradas, penteados exagerados também, e a gente vê que cada vez mais o padrão de beleza feminino do mundo das famosas se aproxima cada vez mais da sua caricatura, como se fossem drag queens. Então tá todo mundo parecido, todo mundo tá caminhando para ter o mesmo rosto, o mesmo bico de pato, os mesmos traços extremamente agressivos. Então, bicho, o que é que tá acontecendo? Bom, meu nome é Felipe Altamir, sou formado em Direito e especialista em Sociologia, História e Filosofia, então vamos fazer uma análise crítica do que se chama da pablovitalização do padrão de beleza feminino. E eu convido você a assistir ao vídeo inteiro depois dar a sua opinião. Então não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e assistir ao vídeo inteiro. Depois de assisti-lo, aí você dá a sua opinião, comenta aqui abaixo para a gente continuar esse debate. Mas o que será que acontece para cada vez mais esses famosos apelarem para procedimentos estéticos extremamente exagerados? Isso acontece simplesmente porque é moda, dentro do mundo dos famosos, adotar procedimentos de rejuvenescimento. Não é à toa que está na moda de hoje em dia, desde o século XX, cada vez mais, principalmente dentro do mundo dos famosos, e o povão tenta repetir isso, a negação do envelhecimento, né? O novo mantra da pós-modernidade, envelhecer é ruim, principalmente se for no aspecto estético. E no aspecto moral e psicológico também é ruim envelhecer. A gente vê cada vez mais propaganda exaltando você ser jovem para sempre, cada vez mais pessoas com síndrome de Peter Pan se recusando a adotar responsabilidades que são comuns do universo adulto. Então cada vez mais a gente vê pessoas extremamente depressivas fugindo de suas responsabilidades, fugindo de responsabilidades que são comuns na fase adulta e fugindo também do ônus da fase adulta, que é simplesmente envelhecer. As pessoas hoje em dia elas têm pavor do envelhecimento, inclusive o bônus do envelhecimento, que é a sabedoria, a inteligência, né, e o entendimento de acordo com sua praxis e sua experiência, o que é uma espécie de sabedoria também. E as pessoas elas estão fugindo a todo custo, como um diabo foge da cruz do envelhecimento. Elas não abraçam a naturalidade do envelhecimento, que é parte de qualquer corpo humano, inclusive o envelhecimento e o amadurecimento psicológico, como eu expliquei aqui para vocês, né? As pessoas elas simplesmente têm horror. Você fala que uma pessoa está chegando na casa dos 30, minha nossa, ela não gosta nem de ser lembrada disso. E olha que 30 anos é considerado jovem hoje em dia, mas tem gente que tem pavor de chegar na casa dos 30, principalmente mulher. Essa tendência que não dá para entender, por exemplo, da mulher se recusar a falar a sua idade, né? Que é falta de etiqueta você perguntar a idade para as pessoas. Isso daí é conveniência de um padrão de comportamento, de uma cultura distorcida que se criou, em que você tem que evitar ser velho a todo custo, que você não pode aceitar a velhice. Cada vez mais as pessoas adotando procedimentos estéticos, cremes, né, tudo que você possa imaginar da indústria farmacêutica querendo empurrar a goela abaixo o seguinte: envelhecer é um pesadelo e você deve fugir disso a todo custo. E isso no mundo dos famosos acaba criando uma espécie de neurose, acaba criando uma espécie de plasticidade da beleza, um padrão de beleza completamente distorcido, completamente contraintuitivo daquilo que a gente enxerga como belo. Aquela beleza, os traços harmônicos naturais são simplesmente distorcidos para um novo padrão de beleza completamente biônico, completamente plástico, que você olha para a pessoa e percebe, puta merda, se você sorrir, eu acho que mexe até a musculatura da bunda dela, que tá tudo esticado. E vale lembrar também que é muito comum no mundo dos famosos, em virtude da pressão, para sempre estar no auge, sempre estar na mídia, evitar o envelhecimento, né? Uma espécie de disformia, né? Uma síndrome da distorção corporal. A pessoa se olha no espelho, ela simplesmente não aceita do jeito que ela não aceita a opinião das pessoas, ela está contaminada completamente num ambiente completamente distorcido que faz ela se sentir mal consigo mesma a todo instante, né? E a gente sabe que o mundo dos famosos é como se fosse um espelho distorcido do povão, e o povão enxerga aquilo como exemplo e tende a seguir também. E com toda essa loucura se cria o que a gente chama de Instagram Face. Boca volumosa parecendo um pato, o nariz fino e levantado como se fosse do Michael Jackson,
maçãs do rosto proeminentes, você vê famosos cada vez mais emagrecendo tanto, né, com o intuito de mostrar as maçãs do rosto, que fica parecendo mais a noiva cadáver. Ou seja, elas veem determinados padrões, traços, do que seria a beleza feminina e beleza masculina e exageram na busca desses traços. Então a gente vê constantemente pele sem textura, todas essas distorções e esses exageros, inclusive em tendência de procedimento estético de demonização artificial, a gente vê mulher famosa adotando procedimento estético para aderir traços que são considerados masculinos. A mandíbula, né, o jawline definido, aquela coisa toda. Então a gente vê uma mulher com traços finos, elegantes, né, simplesmente lindíssima, indo para um procedimento estético e saindo de lá parecendo um Lego, parecendo um Roblox versão masculina, ou seja, masculinizando cada vez mais a mulher e feminilizando cada vez mais o homem. E não sei se vocês percebem, mas antes a beleza tinha espaço para singularidade, né? Cada atriz era reconhecida por traços próprios. Hoje, cada vez mais a gente vê uma padronização extremamente caricata, né? Isso gera duas consequências, né? A ansiedade em massa, todo mundo ansioso, mulheres se sentindo ameaçadas a todo momento, com medo de parecerem velhas, sempre buscando um padrão estético assim inalcançável que elas mesmas criam. Geralmente o feminismo gosta de falar que o padrão estético é uma espécie de repressão patriarcal contra as mulheres para que elas compitam entre si e para que elas buscam um padrão de beleza inalcançável, destruindo a si mesmas, mas na verdade a gente sabe que quem dita o padrão de beleza do mundo da moda são outras mulheres e homens que não são heterossexuais, né? Diga-se de passagem. Isso gera também a perda da diversidade estética. Tá todo mundo parecido. Todas as mulheres estão com maquiagens e procedimentos estéticos parecendo Pablo Vittar e todos os homens estão parecendo o Ken humano. É o caso do Zac Efron, que simplesmente tinha esse rosto, fez o procedimento estético e virou simplesmente uma aberração, o cara tá irreconhecível. Tanto é que tá fazendo procedimentos estéticos de reversão. Já vai uma dica aí de empreendimento, né? Se você quer ganhar muita grana no futuro, faça clínica de procedimento estético de reversão, de demonização artificial e facial, que com certeza você vai ganhar muita grana, porque o número de pessoas que vão se arrepender depois de fazer esses procedimentos estéticos exagerados, cara, não tá no gibi. O principal elemento de diagnóstico disso tudo é a tendência da pós-modernidade de rejeitar a todo custo o envelhecimento natural do ser humano. Então a gente está aqui para viver, para envelhecer, para ter sabedoria, para aprender com os nossos erros, né? Simplesmente ter família, reproduzir e naturalmente morrer. A morte é inevitável. E a morte também é outra coisa, um fato inevitável que as pessoas tentam fugir a todo momento. Então talvez essa fobia ao envelhecimento seja uma espécie também de subtipo do medo muito maior, que seria o medo da própria morte. Tanto é que a ciência a todo momento sempre tenta desvendar se é possível alcançar a imortalidade, né? Todo ser humano busca o rejuvenescimento também para viver mais, né? E talvez essa tendência louca em busca do rejuvenescimento completamente biônico e plástico seja um medo também do ser humano da própria mortalidade, né? De se debruçar a respeito do que ela fez durante a sua vida, do legado que ela deixou. Então, uma espécie de mistura de medo de envelhecimento, de síndrome de Peter Pan, de evitar de assumir as responsabilidades da vida adulta, de evitar o ônus do envelhecimento e o bônus do envelhecimento também. Então, a todo custo, as pessoas elas estão evitando a morte de uma forma muito mais oculta, mas de uma forma muito mais escancarada, estão evitando o envelhecimento em si, o que é algo extremamente bizarro, porque é algo que faz parte da natureza humana. E vai outra tendência aqui de diagnóstico que eu dou para toda essa tendência maluca, que é simplesmente a relativização do belo. Existem certos pensadores, principalmente do espectro político da esquerda, que negam completamente o padrão de beleza objetivo. Isso se encontra na arquitetura, na expressão artística hoje em dia. Hoje em dia, se você simplesmente jogar um conjunto de tintas na parede, isso ela é considerado como arte, né? Existem até experimentos sociais que o cara deixou um óculos no chão, uma banana, no museu, né, de exposição, e as pessoas estavam tirando fotos completamente maravilhadas, tentando desvendar a complexidade de uma exposição de um óculos que estava no chão. Existe uma tendência de distorção do belo, de relativização do belo, inclusive nas casas, na arquitetura. Hoje em dia as casas estão parecendo cada vez mais clínicas, né, de atendimento, tudo branco, tudo quadrado, tudo sem forma, tudo sem personalidade, sem complexidade. Observa também na arte, inclusive no mundo da fama, de distorcer o belo mesmo, de relativizar, de querer colocar o feio no mesmo patamar do belo e de simplesmente confundir os conceitos em si. E para que você possa entender melhor tudo isso aqui que eu estou falando, eu recomendo muito a obra Beleza, do filósofo Roger Scruton, que ele explica toda essa tendência filosófica, militante, inclusive sendo financiada por recursos bilionários,
para distorcer aquilo que a gente considera como belo e beleza e como isso afeta até mesmo a nossa percepção de mundo, como tudo isso gera até mesmo uma degeneração da própria alma humana, porque se ela é incapaz de encarar o belo como ele deve ser, não existe padrão moral objetivo, não existe certo e errado, não existe belo e feio, então a gente quebra todos os padrões, tudo aquilo que a gente tem como parâmetro e toda a alma fica perdida. E você? Qual é a sua opinião a respeito de toda essa tendência, de toda essa loucura? Quero que você comente aqui abaixo, quero muito escutar a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Sempre faço análises críticas como essa sobre diversos assuntos envolvendo filosofia, política, economia e tudo que você possa imaginar. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até mais.